Boa noite, estamos ao vivo e vamos aguardar os amigos chegarem. Como sempre, eu tenho o hábito de entrar uns 2 minutinhos antes para que as pessoas comecem a chegar e a gente comece a bater um papo legal, se apresentar. Quem já estiver aí, por favor, pode se identificar. Eu acho que já tem 2 pessoas ao vivo agora. No meu relógio são 7h58 da noite. Já vou dando boas-vindas para quem está aqui comigo. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, tá? Eu coloquei um fone hoje porque eu estou um pouco distante do celular. Bom, para quem está chegando, a Débora Souza. Prazer, Débora, seja muito bem-vinda, tá? De onde você é, Débora? Você é da cidade de Valença? A gente não consegue lembrar, né, de todos os amigos virtuais que a gente tem. Então, seja muito bem-vinda, Débora. Quero saber se você está me ouvindo bem. Se tiver, dá um okzinho, por favor. A Débora Souza chegou. Bom, Leci, minha amiga de infância, seja muito bem-vinda, Leci. Deixa eu tentar acenar aqui para os amigos. Leci é amiga de longa data. Tamara Silva, seja bem-vinda também. E como vocês têm passado? Como estão resistindo a esse isolamento social, a quarentena? Né? Como tem sido isso para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Quem puder dar um okzinho, tá? Luciene Pereira, seja bem-vinda, minha flor. Jaqueline Gabriel. Opa, de novo aqui, Jaque. Luana Dias, bem-vinda, Luana, a essa noite. Fiquem aqui conosco nesse bate-papo sobre um tema que eu acho tão importante, né? Você é o que ninguém vê. Em tempos de coronavírus e de quarentena, eu acho que esse tema é muito pertinente, né? Fala muito de uma realidade pela qual todos nós estamos passando. Esse tema, né? Você é o que ninguém vê ou inconsciente em cena, foi mais um dos temas que eu decidi trazer para vocês por conta daquilo que eu sempre falo. Eu espero a semana transcorrer e vejo quais são as implicações das pessoas que nos seguem para trazer para vocês um tema que seja pertinente, contemporâneo, da atualidade. E, na verdade, eu decidi trazer esse assunto porque eu acabei esbarrando com uma publicação no Facebook com a seguinte frase: é exatamente essa, você é o que ninguém vê. E aí eu descubro que essa é uma frase de um poema de Machado de Assis que eu vou ler para vocês. Nossa, muito bonito, muito pertinente. Luciene Ribeiro, seja bem-vinda, minha querida, e permaneça conosco. Bom, para quem não me conhece, né? Porque tem muitos amigos queridos, muito próximos, mas também pessoas que estão entrando aqui na minha live pela primeira vez. Não sei se todos me conhecem, sabem exatamente qual é a minha ocupação. Bom, eu sou professora de letras, né, por formação inicial, graduada em letras, português e literaturas. Tenho um percurso na educação bem amplo, bem vasto. Pós-graduada em psicopedagogia e mestranda em psicanálise, saúde e sociedade. Eu atuo no espaço multidisciplinar Vida Plena, na cidade de Valença, onde eu resido, e atendo como psicanalista e também como psicopedagoga. Sou professora de psicanálise, dou aula para 2 institutos de psicanálise e presto um serviço como psicopedagoga no MB Centro de Ensino, aqui no distrito de Parapeúna. E aí vocês podem me perguntar, Andréia, por que é que você está dizendo tudo isso? Eu sempre considerei muito importante que a gente diga qual é o nosso campo de atuação para que as pessoas entendam por que a gente traz determinados assuntos, determinados temas, né?
Porque, caso contrário, elas podem se questionar: por que é que essa pessoa está abordando esse assunto, né? Qual é o know-how, a experiência ou a formação acadêmica que ela tem para dizer disso que ela se propõe a dizer? Então, eu acho importante a gente se apresentar, né? Assim como vocês se apresentam com o nome de vocês na tela, e eu posso assinar, eu posso dar boas-vindas, eu posso dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês. Minha prima Rosa, minha prima querida Carla Souza, minha amiga também de guerra, de luta, Maria Lúcia Guimarães, seja muito bem-vinda também. E hoje, volto a dizer que o tema proposto é Você é o que ninguém vê, o inconsciente em cena. Eu estava dizendo logo no início, antes de alguns chegarem, que eu me deparei com essa frase nas redes sociais e eu achei muito interessante. Eu me identifiquei muito com ela e fui buscar a autoria dessa frase e acabei descobrindo que é uma frase de um poema de Machado de Assis. E trago aqui porque eu achei muito interessante falar sobre isso nos tempos de isolamento social. E deixa eu ler para vocês o poema. Ele é curto, tá? O poema de Machado de Assis, ele nos diz o seguinte: vejam se vocês se identificam com ele. Você é aquilo que ninguém vê. Uma coleção de histórias, memórias, dores, delícias, pecados, bondades, tragédias, sucessos, sentimentos e pensamentos. Se definir é se limitar. Você é um eterno parênteses em aberto, enquanto sua eternidade durar. Eu achei muito bonito, eu achei muito inteligente e muito pertinente para que a gente trouxesse aqui e falar sobre essa coisa, né, de poesia junto à psicanálise, porque quem tem minimamente um pouquinho de conhecimento a respeito da psicanálise sabe que Freud sempre se utilizou da literatura, da mitologia, da poesia, da arte, para levar a psicanálise ao público. Então, deixa eu dar mais alguns boa noites aqui. Minha prima querida também, Deise Bonfante, Roberta Duarte, psicanalista Laísson. Seja bem-vindo, Laísson. Muito obrigada por estarem aqui. E vamos então começar a desenvolver o nosso tema. Você é o que ninguém vê, o inconsciente em cena. Depois de ter lido para vocês a essência do poema de Machado de Assis e ter dito que eu trouxe esse tema porque me identifiquei, porque eu acho que ele tenha muito a ver com esse momento que a gente tem passado, principalmente por conta desse isolamento social. Nós bem sabemos, né, o que temos passado e quais são as questões que cada um de nós tem enfrentado para se manter em isolamento. Bom, a gente pode começar dizendo o seguinte, que Freud tem uma frase que representa a psicanálise, onde ele diz que não sou senhor da minha própria morada, né? Porque se eu digo que eu sou aquilo que ninguém vê, e eu estou falando de inconsciente, eu preciso trazer Freud e eu preciso trazer essa frase muito interessante. Não sou senhor da minha própria morada. O que Freud tenta dizer aqui é que o nosso inconsciente, ele é algo que a gente não tem acesso diretamente, que a gente de alguma forma não tem controle. Eu costumo dizer, de uma forma bem pedagógica, que o inconsciente ele é muito caprichoso, porque ele só nos permite ter acesso a ele através dos sonhos, dos xistes, que são aquelas brincadeirinhas que a gente acaba dizendo que não quer ou quer, né? Sem tentar magoar a pessoa, ou através dos nossos atos falhos, né? É assim que a gente acaba tendo acesso ao nosso inconsciente.
E para que vocês tentem compreender melhor do que se trata e a proporção do nosso inconsciente, vamos juntos pensar num iceberg, né? O iceberg é uma coisa que nos fascina pelo tamanho que ele tem. E aquilo que a gente vê a partir da superfície é apenas um terço ou menos do que, na verdade, ele representa na sua totalidade. O nosso inconsciente é tudo aquilo que está submerso. É gigantesco, tá? E a gente não tem acesso ao nosso inconsciente quando a gente simplesmente quer. Por isso que eu costumo dizer que o nosso inconsciente ele é muito caprichoso. Tem um livro, né, de um professor que eu tenho, que é o Antônio Quiné, O Inconsciente Teatral, que eu acho que traduz de alguma forma muito dessa teatralidade do nosso inconsciente. E o Quiné, ele inaugura a introdução do seu livro dizendo o seguinte: o inconsciente é teatral. Todos nós, seres humanos, somos atores de um drama cujo enredo nos escapa e cujo autor desconhecemos. Nossos roteiros são escritos e representados na outra cena. Primeiro nome que Freud deu ao inconsciente. É muito interessante, né? A gente pensar que o inconsciente seja dessa ordem, de algo que nos escapa. E é justamente isso. Deixa eu dar uma paradinha aqui e cumprimentar as pessoas que estão chegando. Ana Lúcia Pereira, Stephanie, minha cunhada, Elisa Morim, minha amiga, Roberta Duarte. Muito bom aqui, né? Muito bom, muito bom. Jéssica Machado, a psicóloga que trabalha conosco lá na nossa clínica, seja bem-vinda. Tânia Aparecida, tá me ouvindo? Que bom. Tânia Maria Esteves. O Laísson, extraordinário falar também de psicanálise, né? Pois é, Laísson, a psicanálise ela me atravessa, né? E hoje, ainda conversando com o diretor do EIBRAPS, para onde eu dou aula, eu disse que a psicanálise tem me ajudado muitíssimo a suportar esse isolamento social. Muito mesmo, né? Eu brinco e costumo dizer que eu sou uma mulher analisada. Mas voltando aqui ao nosso tema, gente, pensar em inconsciente, né? É pensar sobre aquilo que na verdade ninguém vê, que são nossas histórias, nossos sucessos, nossos fracassos, tudo aquilo que a gente guarda numa caixinha de joias. Absolutamente tudo que a gente passa durante a nossa vida fica arquivado. A gente costuma dizer que são os traços minêmicos, né? É como se isso passasse por um pente e aquilo fica ali, retido, né? E a gente procura ter acesso a isso que é da ordem do inconsciente através de tudo que eu comentei com vocês, que são os nossos sonhos, que são os nossos atos falhos, é aquilo que você fala, ups, não queria falar, mas acabei falando, né? É aquilo que escapa, que a gente deixa passar, que sem filtro, muitas das vezes, né? Ou então um xixi, que é uma brincadeirinha, né? Que você fala para provocar, para instigar. Freud até diz que brincando, a gente acaba dizendo tudo que pensa, né? Esses são os xixis, né? São questões que a gente acessa o nosso inconsciente através disso, através daquelas palavrinhas que escapam, através dos nossos sonhos. É dessa forma que a gente tem acesso ao conteúdo do inconsciente, que, como eu disse, é vasto, é amplo, é rico, mas o inconsciente ele é muito caprichoso. Ele preserva todas essas memórias, todos esses registros, porque muitas coisas estão guardadas no nosso inconsciente, porque a gente não dá conta de lembrar. Vocês conseguem imaginar se a gente conseguisse acessar todas as memórias ao decorrer de toda a nossa vida? Seria da ordem do horror, né?
nós não daríamos conta, né? Nós ficaríamos completamente perturbados por essa invasão de pensamentos, de memórias, de fragmentos da nossa vida. E aí tem uma obra de Freud chamada Bloco Mágico. Ele fala de uma coisa que eu pensei em trazer para vocês. Quando eu penso nessa frase, você é o que ninguém vê, vocês aqui que têm filhos, principalmente, vocês devem conhecer. Tem um brinquedo chamado lousa mágica. Alguém aí conhece? Se alguém conhece, por favor, me sinalizem. Bom, o que acontece com o bloco mágico que Freud propõe pensar a respeito do inconsciente? Me fez lembrar desse brinquedinho chamado lousa mágica. Na verdade, ele é um quadro que na parte da frente ele é completamente branquinho e vem uma caneta sem ponta onde você pode escrever o que você quiser ou desenhar. Quando você passa um objeto por trás, que fica exatamente entre a primeira parte e a segunda, tudo aquilo que você escreveu ou desenhou desaparece. Mas o registro está na parte de trás, né? Pode aparentemente parecer que o seu registro tenha desaparecido, mas ele fica nessa parte de trás. Se você conseguir levantar aquela primeira folha em branco, você vai ver que ficou registrado ali, né? E a lousa mágica, ela registra aquilo que você pensou que apagou. E o bloco mágico, que é uma obra de Freud, faz essa comparação, porque na época já existia esse brinquedo com outro nome, chamado bloco mágico, e ele fez essa correlação com o nosso inconsciente. Eu achei perfeito, né? Eu achei perfeito porque fala daquilo que fica escondido, daquilo que fica por trás, que a princípio você não tem acesso, né? O inconsciente fala das nossas histórias, das nossas vivências. E pensar nessa frase, você é o que ninguém vê, trazendo para a contemporaneidade e para os tempos atuais, me faz pensar o quanto cada um de nós lida com suas próprias questões, não é mesmo? De um jeito muito particular, de um jeito muito subjetivo. E toda vez que a gente está diante de uma crise, né, cada um de nós tende, né, a reagir de uma forma muito diferente, de acordo com as suas próprias histórias vivenciadas. Falando sobre a questão da quarentena e do isolamento social, eu penso que cada um esteja lidando de forma muito diferente com tudo isso, não é mesmo? Eu gostaria que vocês fizessem, como sempre, dando o depoimento de vocês. Laísa, você conhece o Bloco Mágico de Freud, é maravilhoso, né? A Daiane também deve conhecer. Acabou de se formar em psicologia, a Jéssica também. Eu gostaria que vocês me contassem aqui, ou que vocês narrassem alguma coisa a respeito dessa frase, você é o que ninguém vê. A gente costuma muito dizer publicamente no senso comum, né? Ninguém sabe dos tombos que eu levo, não é verdade? Cada um é que sabe, né? Como enfrenta suas próprias questões. E eu quero trazer essa frase para esse tempo atual, para esse momento que a gente tem passado. Como é que você tem lidado com as suas próprias questões? Como você tem lidado com aquilo que ninguém vê, né? Tem sido muito difícil? Você acredita que o seu inconsciente seja teatral? E que nessa grande peça de teatro que é a nossa vida, nem sempre a gente tem acesso ao roteiro? Que muitas coisas ficam nos bastidores, né? O que no teatro a gente chama de coxia. Eu gosto muito de fazer essas correlações pedagógicas para a gente poder ilustrar demais aquilo que a gente gosta. Vamos ver aqui o comentário do pessoal. O Laíson está dizendo que o Kiné é extraordinário. A Roberta Duarte também, eu concordo com você.
Tem aqui mais alguma coisa? Como você enfrenta suas próprias... Margarete, olá, boa noite. E você, Laísson, que é bem participativo, como você enfrenta suas próprias questões? Como é o Laísson que ninguém vê? Como você tem lidado com esse isolamento social? Deixa eu ver aqui o comentário de mais alguém. Daiane e Jéssica, vocês que acabaram de se formar em psicologia, estão entrando agora no mercado de trabalho. Stephanie, a gente teve uma conversa bem interessante a respeito do inconsciente, né? Esse final de semana. Conversa essa que também me inspirou a trazer esse bate-papo aqui. Gente, isso é um bate-papo. Eu procuro sempre trazer para o senso comum, né, para a nossa vivência diária, para a nossa vida, né, para a nossa rotina, os assuntos que eu proponho. A gente está falando de uma questão de psicanálise, mas a vida ela está circundada pela psicanálise. Não foi à toa que Freud se inspirou tanto, né? E lá no final do século XIX já estava instigada a respeito dessas questões sobre a vida. Mais alguém aqui entrou, deixa eu ver. A Luciene Pereira está dando depoimento dela aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ninguém sabe do que já passamos. Exatamente, né, Luciene? Ao deparar com a gente, nem imagino o que nós passamos. Então, porque como Machado de Assis tão sabiamente colocou no poema dele, cada um de nós tem histórias, né, de sucessos, insucessos, tragédias, sonhos, né, e histórias e histórias. Ele faz esse contraponto porque é uma poesia, um poema, né, antigo, então havia essa diferença entre escrever com H, I e com E, né, mas cada um, de fato, guarda com si uma caixinha de joias, um tesouro. Na verdade, é a nossa caixinha de Pandora, né? Que muitas das vezes a gente só abre, dá uma olhadinha e guarda de novo, porque tudo isso nos é muito rico, né? E reza a lenda, né, que a caixa de Pandora ela não deve ser aberta, porque ali estão guardados os segredos do mundo. E cada um de nós tem uma caixinha de Pandora, que nem sempre a gente está disposto a abrir e muitas das vezes depende de para quem você vai abrir, né? Às vezes nós escolhemos abrir nossa caixinha de Pandora para os nossos analistas, né? Para os nossos psicanalistas, nossos psicólogos, nossos terapeutas, não é mesmo, Laísson? Laísson dá o depoimento dele dizendo: a psicanálise me fez ser eu mesmo. Trabalhei minhas inquietações, minhas demandas, minhas neuroses. É difícil abrir aqui. O processo de análise pessoal é extraordinário. Eu concordo, Laísson, como eu disse aqui alguns minutos atrás, eu acredito e dividi isso com um amigo hoje, que eu esteja conseguindo lidar da forma como eu estou lidando, que não tem sido fácil, né? Com esse isolamento social, um momento que a gente acaba ficando mais em si mesmado, né? Mais retraído, mais recolhido, que as pequenas questões acabam se transformando em grandes questões, porque a psicanálise contribuiu e contribui muito para que eu consiga lidar com essas questões. A respeito do nosso bate-papo, né, Stephanie da Silva, minha cunhada, no final de semana que me inspirou a trazer o tema, um bate-papo maravilhoso, como sempre. Freud, inconsciente sendo regado por um bom vinho. Exatamente, né? E como dizem que a bebida nos deixa com o nosso inconsciente a céu aberto, onde não há a barreira do recalque, então nós podemos falar de inconsciente de uma forma muito aberta. Muito bom o nosso papo, né? Para eu explicar aqui para vocês, né? O Freud, ele fala do id, do ego e do superego.
O id é o nosso inconsciente, são nossas motivações, nossos desejos, nossas pulsões. O ego sou eu no laço social e o superego é essa barreira entre o que está embaixo e em cima, tentando ali minimamente exercer a ordem, né? E dizem, né, que quando a gente bebe um bom vinhozinho, sem exagerar, não estou fazendo de forma alguma alusão à bebida, né? Depois que todas essas lives aí foram ao ar e que os artistas têm sido condenados porque beberam publicamente, vale ressaltar, não estou fazendo alusão à bebida, mas eu sou adulto bastante e sei quantas taças de vinho eu posso beber, não é mesmo, né, Stephanie? Então costumam dizer que quando a gente bebe, a gente deixa o nosso superego de lado e pode trazer questões do nosso inconsciente, né? É um papo maravilhoso, tá, Stephanie? Vamos promover outros. A Elisa diz, não aguento mais arrumar casa e armários para ver se melhora a ordem interior. A Elisa aqui está dizendo de como ela está tentando lidar com esse eu, né, dela que ninguém vê. Eu acho muito válido, sabe, Elisa, a gente tentar lidar com nossas próprias questões do jeito que a gente possa, do jeito que a gente consiga. Não existe uma regra pré-estabelecida para lidar com questões dessa ordem. Cada um é que sabe de si, cada um é que sabe como e quando o calo lhe aperta, né? Então a gente vai... Eu me lembro de ter dito isso numa outra live, que a gente vai recorrendo a instrumentos, né, para dar conta disso. Às vezes a gente tenta minimamente, né, dar conta de toda essa engrenagem arrumando um armário, as gavetas, que tem toda uma representação simbólica, né? Essa questão de arrumar armários e gavetas, por trás disso pode estar uma tentativa de também se organizar, minimamente, tá? Uma outra coisa é que eu posso recorrer ao vinho para poder dar conta disso e ter uma conversa bastante informal numa roda de amigos, né? Enfim, vamos dizendo aqui, venham me contar de como vocês lidam com esse eu que ninguém vê. Abram as suas caixinhas de Pandora. A Rosa, respondendo a pergunta que eu fiz, não está sendo fácil. Tentando esquecer de tudo, mas o corpo reage de maneira surpreendente. Olha, Rosa, o que você acabou de falar é muito importante. A forma como o nosso corpo responde a tudo isso, porque o nosso corpo fala a todo tempo. Eu acabei de ler aqui para vocês dizendo que o nosso inconsciente é teatral. E como é que a gente traz esse teatro à cena? Olha, eu aqui no momento eu estou teatralizando, né? Toda a minha fala, todo o meu bate-papo. A gente vai trazer a cena teatral muito através do nosso corpo. O nosso corpo, ele é linguagem. Então, isso que você diz, Rosa, é plenamente pertinente. Muito válida a sua consideração, né? E nosso corpo, ele reage de formas diferentes. Eu posso dizer, como experiência pessoal, que o meu corpo fala a todo tempo. E vale dizer também que a gente fala sobre a gente, sobre isso que ninguém mais vê, mesmo que eu não pronuncie uma palavra, e eu falo através desse corpo, né? Porque nosso corpo é linguagem a todo tempo. Bom, o Laísson falou, que tal a caixa de Pandora? Não entendi, Laísson, você diz que vai lá na caixa de Pandora para poder lidar com isso que ninguém vê, para suportar esse isolamento social? Me explica um pouquinho melhor. Adão, seja bem-vindo. Cláudia Soares, amigona do peito, chegou aqui. Tânia Aparecida, meu momento de isolamento está sendo ocupado pelo meu TCC. É o emergencial. Exatamente, Tânia. Perfeito. Né? Você pega toda a sua energia, toda a sua catexia e investe em algo.
De alguma forma, esse seu investimento, ele minimamente tampona a sua falta, minimamente, porque a falta é essencial. O ser humano é constituído pela falta, né? O ser humano é sempre aquele vir a ser, é sempre aquele que está em construção, né? Então a gente se utiliza dessas ferramentas que estão ao nosso redor para tentar suprir, né, essas faltas que a gente carrega durante toda a nossa existência, do jeito que a gente pode, do jeito que dá. Perfeito, Tânia. Eu também tenho, de alguma forma, lidado com essas questões na fase final da minha dissertação de mestrado. Olha, quando a gente se dá conta, né, Tânia, as horas já passaram. A Roberta Duarte fala: meu isolamento é cuidar do meu bebê, escrever dissertação e gravar live. Eita, Roberta, você está na mesma vibe que a minha. Exatamente. Eu estava comentando com um amigo hoje que esses tempos, né, de isolamento social, de quarentena, fez a gente ressignificar tanta coisa na nossa vida, mas uma questão na qual eu já pude observar. A gente não tem ido para as ruas, não tem estado nesse laço social que é tão importante, que sempre foi realidade de todos nós, mas a gente estando em casa não quer dizer que a gente está à toa. A gente pode se sentir num tédio danado, mas isso não quer dizer que a gente está desocupado. Tem exigido muito da gente essa nova modalidade remota, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Tem dia que no final eu estou extenuada, porque é como a Roberta acabou de falar, é escrever para a dissertação ou para o TCC, como disse a Tânia, é promover live, porque nós que somos profissionais liberais, né, Laísson, a gente tem que manter um vínculo com esse nosso público, com os nossos pacientes, com os nossos clientes, assim como todas as outras pessoas, né? Inclusive, hoje eu estava vendo uma entrevista de um comerciante dizendo o quanto ele tem tentado promover o laço com os clientes dele que estão ausentes no momento. Maria Alice Durso, boa noite, minha flor. A Rosa está sugerindo aqui que talvez seja mais fácil lidar com isso com um vinho acompanhado de uma boa macarronada, tipicamente italiano como nós, né? Isso aí. Bom, a Stephanie está trazendo aqui que existe um meme no Face que diz: a minha língua eu controlo, mas a minha cara, ou seja, o corpo nos entrega. Sim, não tem como. Eu sou muito parecida com você, Stephanie. Eu posso fazer aquele semblante, né, de boa moça, educada, mas tem alguma coisa que escapa no meu olhar. É aquilo que a gente não consegue esconder, nem na caixinha de Pandora, nem naquela minha caixinha de joias trancafiada a 7 chaves, né? Mas vou trazer aqui para vocês uma frase de Freud. Vocês já viram o quanto eu sou apaixonada por Freud, né? Ele diz o seguinte, que quando a boca cala, até as pontas dos dedos falam, né? Então, para contextualizar isso que a Stephanie acabou de dizer, que mesmo que ela fique quieta, o olhar dela diz tudo, Freud fala disso, que quando a boca cala, até a ponta dos dedos falam. A gente deixa escapar de alguma forma. E olha aí o corpo como linguagem, que alguém lá atrás falou, da forma como o corpo reage. Vera Garcia, amigona. Vera Garcia é proprietária do MB Centro de Ensino, que eu presto um serviço como psicopedagoga. Vera, boa noite, beijo no coração. A gente vai passar por tudo isso juntas. Daqui a pouco a gente está tomando um café e rindo de tudo isso, tá bom? A Deise Duque fala: perfeito, Stephanie, eu também sou bem assim. Olha, tem mais uma amiga aqui, ó, que está dizendo que mesmo que ela não diga nada, os olhos dela dizem tudo.
Ana Lúcia Pereira disse que é verdade. A Roberta Duque, com mais um depoimento, porque ela está de bebezinho novo. Com o bebê é difícil, bota fogo na casa. Só depois que dorme que eu decido se eu escrevo, tomo banho ou como algo. Olha só, Stephanie, a Roberta Duarte compartilha as mesmas questões sua, com um bebezinho novo. Para a gente fazer um gancho com o tema, a gente está aqui discutindo, para você que está chegando agora, você é o que ninguém vê. E cada um está aqui se colocando, dando o seu depoimento, como é que lida com suas próprias questões. Questões essas que são nossas relíquias, nossas joias, a nossa caixinha de Pandora. Aquilo que fica guardadinho lá, que nem sempre o outro tem acesso, e muitas das vezes nem a gente, porque está lá, guardadinho no nosso inconsciente. E a gente está aqui falando do inconsciente em cena. Vale aqui, eu acabei de fazer uma livre associação agora, né, de que isso tudo, né, a forma como a gente reage àquilo que vem de fora, as intrusões na nossa vida, é, na verdade, um jeito muito particular de cada um agir. Porque o inconsciente é subjetivo, né? Cada um de nós traz uma história e, por conta disso, o que está guardadinho lá é só seu. Isso que a gente mostra para o outro, né? Ou limpando, organizando as gavetas, o guarda-roupa, arrumando a casa desesperadamente para que ela fique muito limpa, ou então lendo muito, assistindo muitos filmes, ou escrevendo muito no TCC, ou na dissertação de mestrado, ou numa tese de doutorado. Tudo isso traz notícias do nosso inconsciente, mesmo que tudo isso seja promovido de forma inconsciente, né? A Jéssica Machado, que, como eu disse a vocês, é psicóloga que atua lá na nossa clínica. É um prazer ter você aqui, minha querida. Tentar aqui abrir. Andréia, cada um vai lidar com esse isolamento de acordo com sua subjetividade e sua realidade. Com certeza, Jéssica. Não tem outro jeito. Opa! Para algumas pessoas não mudou muito, porque a rotina já era assim. Para outras pessoas, o isolamento tem sido muito difícil. Concordo. Independente da posição que estamos, de alguma forma essa situação nos afeta. Concordo com a frase: estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Cada ser é único. Pensamos, sentimos e agimos de forma diferente sobre uma mesma situação. Eu também já ouvi essa frase, acho bastante ilustrativa e pedagógica, porque o mar está revolto, né? Mas cada um em embarcações diferentes. E a gente precisa muito respeitar isso, sabe, Jéssica? É uma coisa que tem me implicado muito, é ver nas redes sociais a intolerância a respeito daquilo que eu não vejo, que eu não tenho acesso, que é do outro. É sobre a vida dele, sobre as questões dele. E, via de regra, eu tenho observado uma certa intolerância, né? Fica em casa ou sai para trabalhar, concorda ou não concorda. As pessoas têm direito de se expressar. Não é porque o outro pensa diferente de mim que eu vou cortar relações com ele, ou então eu vou ser agressivo no meu posicionamento. Porque o grande barato da vida, ele está nas diferenças. Por isso que a gente está falando de subjetividade, né? Aquilo que ninguém vê, que é tão seu, que é tão tesouro, que é tão rico, que é tão válido. Vocês conseguem imaginar pessoas iguais? O quão desinteressante isso seria? Valéria Rosendo, boa noite, meu amor. Cláudia Soares, eu fico cansada, porque agora não consigo mais mobilidade, então mexo com muitas coisas em casa. Vamos ver aqui o que a Cláudia está falando. Coisas que estavam paradas, minhas plantas, por exemplo. Fica procurando o que fazer o dia todo, né? Para lidar com suas questões. A Luciene Pereira disse que tudo isso fez repensar, valorizar outras coisas.
que não prestamos tanta atenção, por exemplo, à família. Ai, é verdade, né? Como é que muitas questões que estavam ali na nossa frente passavam batidas, né? Eu tenho certeza que cada um de nós vai sair enriquecido de alguma forma, independente da forma como esteja lidando com essas questões, com essas dificuldades, com algo que eu não tenho acesso, que não está no meu controle a ser modificado, né? É muito interessante essa fala. Leonardo Barreto, boa noite. Josi Patrícia, minha amada amiga. Renato Velame, boa noite. Natália Rodrigues. Francisca Galvão. E viva as diferenças que a Luciene está falando aqui. Isso mesmo, Luciene. Vivam as diferenças. Bom, aqui fazendo um gancho, né, daquilo que a gente falou até agora, a gente está aqui reunido para falar você é o que ninguém vê. E eu fiz um gancho com uma questão da psicanálise, que é o inconsciente em cena, dizendo que a forma como a gente reage às intrusões do mundo, às dificuldades com a nossa própria história, traz notícias do nosso inconsciente, né? E fiz também uma comparação para vocês terem ideia da grandiosidade desse inconsciente. O inconsciente é tudo aquilo que está abaixo da linha do oceano, num iceberg, que a gente não consegue visualizar. Para vocês terem ideia da dimensão de tudo isso, né? E que a gente tem acesso aos conteúdos do nosso inconsciente, não a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque o inconsciente ele é caprichoso e ele nos preserva, porque algumas memórias, né? Alguns traços minêmicos, nossos conteúdos, eles ficam justamente guardadinhos naquela caixinha de Pandora, que a gente só abre um pouquinho assim para dar uma olhada, que a gente não quer dar acesso a outras, porque algumas questões são da ordem do real, daquilo que a gente sequer pode nomear. Então elas estão lá, preservadas. Só eu tenho acesso. E nem sempre eu mesma tenho acesso. E aí trouxe também uma consideração do meu professor Antônio Quiné, professor de psicanálise do mestrado, do doutorado, né? Que ele diz que o inconsciente ele é estruturado como um teatro. E aí eu estava fazendo uma comparação também bem lúdica, dizendo que nem sempre nós somos aquilo que está no palco, na cena. A gente pode ser o que está nos bastidores, na coxia, é justamente aquilo que ninguém vê. Tem aqui mais alguém falando comigo. Angélica Abreu, boa noite, minha amiga de pós-graduação. Hoje chegou no final, que pena. Mas olha só, gente, não precisa ficar com pena não, né? O conteúdo do Facebook, diferente do Instagram, ele fica direto. Enquanto eu não tirar esse conteúdo da minha rede social, ele permanece lá. Então, eu volto a dizer, se vocês gostaram desse conteúdo, desse bate-papo que a gente teve para falar daquilo que ninguém vê, que é o nosso inconsciente, de como nós lidamos com isso, né? De como a gente preserva os conteúdos da nossa caixinha de Pandora, que é tão rica, que é tão subjetiva para cada um de nós. Se você gostou, vai lá, acessa para ter todo o conteúdo desde o começo da nossa live e compartilha com os amigos, façam comentários, tá? Porque é essa participação que enriquece tanto os nossos encontros. Que bate-papo gostoso. Eu estou me dando conta aqui que já são 8h43, né? E eu nem vi o tempo passar. Eu não sei vocês. Vocês foram tão participativos, enriqueceram tanto esse momento. Eu só tenho a agradecer, tá? Então aqui eu já vou fazendo as considerações finais. Quem entrou no finalzinho, volta a dizer, a live vai ficar disponibilizada. Para quem entrou depois e não me conhece, eu sou Andréia Pinheiro, tá?
psicanalista. Procurem aí os artigos nas redes sociais para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Eu vou dando boa noite e agradecendo a Angélica Abreu, a Josi Patrícia, Luciene Pereira, Francisca Galvão, Natália Rodrigues, Renato Velame, meu amigo também de trabalho, Leonardo Barreto, Maria José Furtado, Stephanie da Silva, Vera Garcia, vamos lá, Cláudia Soares, Valéria Rosendo, Jéssica Machado. Jéssica, eu quero ressaltar que eu fiquei muito feliz com a sua participação aqui, tá? Roberta Duarte, já falei. Ana Lúcia Pereira, Deise Duque, Sueli de Aquino, Rosa Maria, prima, Maria Alice Durso, Elisa Morim, Roberta Duarte, já falei. Tânia Aparecida, o psicanalista Laísson, amigo de atuação, Adão José Talarico. Vamos lá, José Luiz da Costa, não gosto de deixar ninguém de fora. Margarete Henrique, Leci Oliveira, Daiane Assis, Ana Lúcia Pereira. Muitos beijinhos aí que estão mandando para mim, muitos coraçõezinhos. Tânia Maria Esteve, Tânia Aparecida, tô mandando de volta para vocês, hein? Bom, gente, eu agradeço muito. Eu deixo aqui meu boa noite, meu carinho. Maria Lúcia Guimarães, Carla Souza, Luciene Ribeiro, Luana Dias, Tamara Silva, Leci Osório, Débora Souza. Então é isso, gente. O meu muito obrigada. Eu deixo aqui o meu boa noite. Tem mais alguém falando aqui no finalzinho. Obrigada, minha querida. Muito bom foi estar com vocês mais uma vez. E na semana que vem, aqui no mesmo canal, no Facebook, terça-feira, às 20 horas, nós estaremos juntos novamente com outro tema que eu ainda não escolhi. Vamos ver, gosto dessa surpresa, né? Solange Evaristo, um beijão. Josi, obrigada, querida. Vamos pensar sobre todas essas questões, né? E voltando a falar aqui, para fechar, nossa, Cristina Bonfante, minha prima, que mora lá em Araguari. Beijão, minha prima. Depois acessa a live para você ter acesso ao conteúdo, tá? Nós estivemos aqui falando sobre esse tema, você é o que ninguém vê, o inconsciente em cena. Foi uma conversa muito boa, um beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima semana. Beijão grande, tá?